Yo! Fala aí pessoal, aqui é o Tsuyoshi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia de anime e nesse vídeo eu vou falar sobre um anime que foi muito mamilos na sua época de lançamento. Mas por que mamilos? Porque mamilos são polêmicos. Nossa, eu tirei essa do fundo do baú. Mas é só nesse vídeo, pessoas. Hoje irei falar sobre Yosuga no Sora, anime Slice of Life que nos traz uma história bem interessante, mas que devido ao formato que o anime adotou, acabou não sendo tão aproveitada. E antes de começar, vale lembrar que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E caso queiram receber novidades do canal, dá um curtir, se inscreve aí e clica no sininho de notificações, para que assim o YouTube avise sempre que sair vídeo novo. Então vamos lá, Yosuga no Sora é um anime de gênero Slice of Life, drama, romance, ecchi, mas esse não é o foco principal dele, e ele também pode ser considerado harem até certo ponto. Ele é a adaptação para anime do jogo de nome Yosuga no Sora, lançado em dezembro de 2008, desenvolvido pela Sphere, atualmente conhecida como Kufs. A adaptação para anime foi feita pelo estúdio Phil. Eu já falei sobre esse estúdio na análise do Dagashikashi, lá no começo do canal. Esse estúdio já trabalhou nas animações de Oregairu, Dagashikashi, Kiss Exis e Mayochiki. O anime foi ao ar no Japão dia 4 de outubro de 2010 e durou até 20 de dezembro do mesmo ano, contendo 12 episódios, 8 anos atrás, pessoas. Então vamos começar. Yosuga no Sora, seu nome completo é Yosuga no Sora in Solitude Where We Are Lost Alone. A tradução seria O Céu Conectado, na solidão onde estamos menos sozinhos. Ele é a adaptação para anime do jogo de mesmo nome, lançado em dezembro de 2008, desenvolvido pela Sphere, atualmente conhecida como Kufus. E pessoas, o game de Yosuga no Sora é um visual novel, só que ele é mais puxado pro eroge. Mas o que é eroge? Bem, aqui vão algumas informações extras bem rápidas para vocês. Eroge é um subgênero de um estilo de game chamado Visual Novel. Visual Novel são aqueles jogos em que o foco é a narrativa. É como se fossem um livro animado, com jogabilidade, gráficos, etc. Geralmente em jogos assim, nós, o jogador, temos algumas escolhas durante os acontecimentos do game, que podem ou não interferir no decorrer da história. O eroge, como o próprio nome diz, é basicamente uma visual novel, porém que ele possui um conteúdo sexual envolvido na trama. Ele é bem similar aos dating sims, que é outro subgênero de visual novels. No caso dos dating sims, eles são simuladores de encontro, onde você pode ter uma ou mais heroínas na história, e as suas escolhas determinam com qual delas você irá ter um romance. Os eroges seguem nesse estilo, de escolhas, uma ou mais heroínas, modificação no segmento da história, essas coisas. Porém, ele sendo um pouco mais pesado por conta do conteúdo sexual. Por isso, pessoas, principalmente vocês, os mais jovens, esse é um tipo de jogo que não é recomendado para menores de 18 anos. E o game de Yosuga no Sora segue nesse mesmo estilo, nos contando uma história bem interessante, juntamente com esses momentos mais picantes com as heroínas no decorrer da trama. E aqui eu já vou avisando, pessoas, Yosuga no Sora é um anime com um conteúdo mais maduro, com algumas coisas mais pesadas, envolvendo cenas bem íntimas e até mesmo incesto. É um anime que eu não recomendo para menores de idade, então para vocês que não curtem muito isso, eu já deixo isso avisado. Então agora vamos para a análise, começando pela história. Bem, nessa história, nós acompanharemos um pouco da vida de Kasugano Haruka, um garoto jovem, gentil e bem simples que quando pequeno acabou sendo separado da sua irmã gêmea mais nova, Kasugano Sora, por conta de uma doença que ela tinha, o que fez ela ser levada para passar por um tratamento. Eles só começaram a se relacionar mesmo como irmãos quando eles já estavam mais velhos, mas não muito tempo depois ocorreu um acidente de carro que os fez perderem os seus pais, e por conta dessa tragédia eles acabaram decidindo se mudar para uma antiga casa, em uma cidadezinha no interior, onde o seu pai trabalhava como médico antigamente. Chegando na cidade, eles passam em um mercado para comprar mantimentos e nisso acabam encontrando algumas pessoas, algumas que são até conhecidas do tempo em que eles eram mais novos, e outras não. Durante a noite, Haruka aproveita o momento para cumprimentar os vizinhos, onde revê uma antiga amiga de infância, Yorihime Nao, uma garota que se dava muito bem com ele, mas que é odiada por Sora, por conta de um acontecimento na infância deles e por um pouco de ciúmes também.
No outro dia, na escola, Haruka se apresenta e, por conta da sua aparência que se destaca um pouco dos demais garotos, várias das garotas da sala o acharam atraentes, o que fez com que ele ficasse bem conhecido lá. Durante o dia, ele acaba fazendo algumas amizades, principalmente com as garotas. A Matsume Akira, uma garota muito energética e alegre que parece conhecer o Haruka de antigamente. Migawa Kazuha, uma garota rica, mas gentil que possui bom coração. Kuranaga Kozue, a representante da classe que se sentiu muito atraída por Haruka. E Nakazato Ryohei, que acabou se tornando o melhor amigo de Haruka. Os dias vão passando e tudo vai ocorrendo normalmente, mesmo as coisas na vida dos irmãos não sendo tão alegres assim. A casa onde eles vivem é cheia de lembranças de sua infância, do tempo em que seus pais ainda eram vivos, e esse sentimento vive envolvendo eles, pois eles estavam sozinhos agora, eles só dependiam um do outro. E por conta disso, eles têm certa dificuldade em se adaptar em como as coisas estão agora, com Sora trancada em casa quase o tempo todo e Haruka com aquele ar meio triste. Mas as coisas começam a mudar no momento em que Haruka passa a se envolver mais com as pessoas da cidade, principalmente com seus amigos na escola, mais especificamente com as garotas, que em certos momentos vão acabar marcando muito alguns momentos de sua vida. E a partir daqui, esses dois irmãos solitários que não tem mais ninguém no mundo vão passar por vários desafios, conflitos e muitas situações que vão testar os laços que eles têm, fazendo o pouco de paz que eles conseguiram ser momentânea, fazendo com que algumas emoções reprimidas tanto por eles quanto pelas pessoas com que eles conheceram no passado venham à tona. E algumas promessas e acontecimentos que foram esquecidos por eles vão influenciar no que está por vir, o que mais tarde vai revelar um segredo bem obscuro que é conhecido somente pelos dois irmãos. Segredo esse que pode mudar completamente a vida dos dois e a forma como eles veem o mundo. E pessoas, eu não posso falar mais do que isso da história. Infelizmente, pois isso pode comprometer o divertimento de quem ainda vai assistir. Mas eu posso dizer que Yosuga no Sora usa um sistema de episódios meio diferente, que não deve ser tão incomum de hoje em dia, mas antigamente era bem diferente. Yosuga no Sora segue os episódios em um estilo parecido com o de um visual novel, onde uma certa quantidade de episódios segue contando uma das rotas que Haruka segue. Mas como assim? Bem, o anime possui 4 heroínas principais, Kazuha, Akira, Nao e Sora. Durante alguns momentos da história, Haruka vai passar por algum momento que irá iniciar um evento, que no jogo eram as escolhas. E então, a partir da decisão que ele tomar naquele momento, ele vai seguir a rota de uma garota. E no anime segue assim também. Em um episódio, ele toma uma decisão que o coloca na rota de uma dessas 4, seguindo com a rota dela até acabar. Mas então, quando chegamos ao final dessa rota, no próximo episódio, o anime volta no tempo, tipo, pra nós. O anime volta em um momento que nós já vimos, nos mostrando Haruka tomar uma decisão diferente da que ele tomou antes, seguindo por uma rota de uma outra garota, onde tudo aquilo que aconteceu no anterior é como se nunca tivesse acontecido. É realmente como se fosse um visual novel, vocês conseguiram entender? Tipo, na época era meio confuso entender isso, pois Yosuga no Sora foi um dos poucos animes que usou esse estilo de episódio, mas a partir dele outros foram utilizando também. Mas bem pessoas, logo mais eu falo sobre isso, na minha opinião assistindo ao anime. Por enquanto vamos falar sobre os dados gerais do anime. Começando pelo traço. O traço de Yosuga no Sora é ótimo. O anime possui um traço bem detalhado, tanto em questão de personagens, onde cada um possui um design bem único, porém sem ser surreal, quanto nos cenários, onde cada cena é muito bem detalhada e construída, ainda assim dando destaque aos personagens. A trilha sonora é bem legal. Realmente, as que se destacam mais são as aberturas e os encerramentos, que são somente um para cada. Porém, o anime possui um encerramento extra, que é tocado ao final de algumas curtas especiais no fim dos episódios. As músicas são Ryoko no Hane, cantada por Euphonious. Essa é a abertura do anime. Tsunagu Kizuna, tocada por Chin Nekokan juntamente com Junka Amaoto. Esse é o encerramento principal do anime. E Pinky Jones, cantada por Momohiro Clover. Esse é o encerramento extra. Agora a dublagem. A dublagem em Yosuga no Sora é ótima. Alguns dubladores conhecidos foram chamados para o anime, porém a maioria do elenco, principalmente a das garotas, é composto por dubladoras de eroge. Alguns dos dubladores do anime são Hiro Shimono. Ele é o dublador do Haruka. Eu já falei sobre ele em algumas análises. Alguns dos personagens que ele já dublou foram o Yoshi Akihisa do Baka Toteshi to Shoukanju, o Yamane Takao do Tsurezure Children, o Kuronuma Aoba do Durarara e o Katsuragi Keima do Kami no Mizou Shiru Sekai.
Taguchi Hiroko. Ela é a dubladora da Sora. Ela, assim como a maioria das dubladoras, acabaram fazendo poucos trabalhos em animes até hoje. A maioria deles sendo em visual novels e, claro, muitos eroguês e animes hentai. Mas algumas fizeram alguns personagens de animes bem populares também. E agora que eu falei sobre esses dubladores, vamos para a minha opinião assistindo ao anime. Eu me lembro de ter visto Yosuga no Sora em um PV que passou após eu terminar de assistir um episódio de um outro anime. Eu acabei me interessando no anime por conta da sua arte. Eu achei o design dos personagens muito bacana e o traço bonito. Eu fui acompanhando episódio por episódio e confesso, pessoas, em poucos episódios eu acabei ficando muito surpreso quando eu vi o protagonista já avançar muito no romance com uma das garotas. Foi uma sensação estranha, porém o momento foi muito da hora, eu nunca vou me esquecer desse dia. Foi quando eu vi que o Haruka não era um protagonista como o de vários animes com eti Haren que você via naquela época. Na verdade que você vê até hoje, né? Onde o protagonista enrola e enrola durante a história para se decidir com que garota ele irá ficar. O Haruka foi diferente, ele era bem mais proativo. E isso acabou gerando um meme entre a comunidade otaku, onde diziam que o Haruka era o rei do Haren, dizendo que ele pegou todas as garotas de uma vez, não ligando se já estava com outra ou não. Mas as coisas não foram bem assim no anime. Por conta do formato de rotas, tudo voltava no tempo e algumas coisas diferentes aconteciam. É como se o Haruka nunca tivesse feito nada da rota anterior, sempre que o anime voltava. Então, tecnicamente, ele não chegou a atrair ninguém durante a história. É claro, esse estilo de rotas trouxe alguns pontos negativos também, que foram os resumões dos acontecimentos. Isso acabou gerando uma falta de desenvolvimento na história de alguns personagens, nas rotas principais das garotas mesmo, onde o drama dos acontecimentos poderia ter sido melhor aproveitado. As rotas das garotas são basicamente histórias bem curtas com um drama simples que vão desenrolando o romance entre elas e o protagonista no decorrer disso. As histórias são legais, porém tudo ocorre de uma forma tão rápida que não te dá tempo de se ligar muito aos personagens. E foi isso um dos pontos que fez as pessoas não gostarem tanto do anime. Outro deles foi a polêmica que o anime trouxe, pois, como eu disse, o game é um eroge, então ele possui cenas de sexo. E o anime também trouxe isso, além de incesto, já que a Sora também faz parte das heroínas do anime. Não é nada tão explícito nessa cena se você comparar com o game, mas é muito detalhado, pessoas. Lógico, até certo ponto que poderia ser transmitido na TV. E essas cenas são muito curtas, elas não são tão exploradas como em um hentai. O anime não dá tanto foco nelas, elas não duram nem 10 segundos. As cenas em que o ato ocorre é realmente só pra seguir com o roteiro, pra demonstrar o que os personagens, que nesse momento da rota já são namorados, fazem nessas horas sozinhos. Mas muita gente odiou isso, dizendo que era um absurdo, que o anime era um hentai, não era ético por conta das cenas que mostrava, mesmo sendo uma coisa que acontece direto, principalmente em seriados. Game of Thrones está aí pra provar. E mesmo com cenas assim, Yosuga no Sora foca bastante no drama de cada personagem durante as rotas, mesmo elas não sendo tão bem trabalhadas assim, mas ainda assim é bem legal a forma como tudo ocorreu. Eu realmente não vejo problema nessas cenas. Enquanto ao incesto, a rota de Sora, tanto no anime quanto no game, é a rota que mais foi bem trabalhada e que possui a maior carga de drama em comparação às outras. Ela também foi a mais detalhada de todas. Mas bem, esse é um anime que eu gostei bastante de assistir. Eu joguei o game também e pude notar as diferenças que um tem com o outro, onde no game as rotas são bem mais detalhadas e trabalhadas, o drama é mais convincente, os personagens bem mais carismáticos. Mas no todo, a história do anime realmente era interessante, mesmo sendo simples, e o formato das rotas acabou melhorando o fator surpresa da trama. E agora informação extra. Yosuga no Sora possui uma adaptação para mangá que foi lançada um pouco antes do anime. Ela possui o mesmo nome do game e está completa em 2 volumes encadernados. Esse mangá adapta somente a rota da Sora, porém de um jeito bem mais detalhado do que no anime, bem similar ao jogo. Em outubro de 2009, o game recebeu uma expansão chamada Haruka na Sora, que continha o jogo base com algumas rotas de outras personagens adicionais e uma continuação para a rota de Sora. E um negócio bacana, pessoas, é que a versão em Blu-ray do anime veio com algumas curtas extras no final dos episódios, onde essas mostravam uma rota extra da empregada de Kazuha. Essas curtas são voltadas mais para comédia, com um visual chibi, mas que também possui muito fanservice. Concluindo,
Yosuga no Sora é um anime com uma história bem interessante, com ótimos personagens e ótimos acontecimentos, que nos trazem uma grande carga de drama, porém, por conta do formato que o anime adotou, os episódios passam muito rápido, perdendo a chance de desenvolver muito mais os eventos e os acontecimentos que viriam com a história. O traço do anime é ótimo, possuindo personagens muito bonitos, uma animação bem feita e cenários de tirar o fôlego, que ainda assim consegue dar destaque aos personagens. Sua trilha sonora é boa, não é algo que se sobressai muito em comparação aos outros pontos, com exceção da sua abertura e encerramentos, que são bons. A história possui um conteúdo bem adulto, nos mostrando momentos bem picantes, com uma pitadinha de ete e comédia, mas que depois evolui para algo realmente bem pesado, com relações sexuais entre alguns personagens e até incesto. Mas essas cenas mais pesadas de momentos íntimos não são os destaques principais da história, tanto que elas nem duram tanto assim e não são muito explícitas como é demonstrado em alguns outros programas de entretenimento, como o próprio Game of Thrones e outros seriados de sucesso por aí. Por conta desses elementos, o anime acabou não ficando muito popular, pois o anime resolveu ousar demais em seu material, embora ele tenha ficado com uma ótima qualidade e que pode interessar e entreter muito quem não se incomoda com essas coisas. Enfim, Yosuga no Sora é um ótimo anime, mas ele não é um anime para todos os tipos de público. Ele é mais voltado para um público mais maduro, que podem assimilar e assistir normalmente a cenas apresentadas. Ele traz histórias bem simples, com um drama desenvolvido às pressas, porém essas não deixam de ser boas e divertidas de se assistir. Esse é um anime que são poucos os que vão realmente gostar do conteúdo que irão ver, alguns podendo ficar muito impressionados até. É um anime que eu recomendo, porém é claro, para as pessoas que não se incomodam com as coisas que eu falei aqui e que não tem nenhum problema com isso. E para quem já assistiu ou gostou do que viu, eu altamente recomendo que joguem o game, pois lá as situações, o drama dos personagens é tudo muito mais detalhado e bem aproveitado, o que pode te gerar muitas horas de entretenimento e conteúdo extra para caso você tenha gostado do mundo de Yosuga no Sora, mas só se você tiver mais de 18. E pra quem quiser, eu vou estar deixando o link para o mangá de Yosuga no Sora em português Brasil na descrição do vídeo. O mangá tá completinho, pessoas, é só ler. E lembrando também que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E pessoas, fazer um vídeo assim realmente dá muito trabalho. São muitas e muitas horas procurando informações, escrevendo, editando. Então caso tenham gostado, dá um curtir, comenta se quiser, compartilha se puder, que já vai dar uma grande ajuda na divulgação do canal. E caso ainda não seja inscrito, se inscreve aí. E isso é tudo, eu espero que vocês tenham gostado e agradeço por terem assistido a mais esse vídeo. Agradeço muito. Então até a próxima. Já, né?